Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Aí você vai falar assim: o que está acontecendo aí contigo, cara? A minha voz já está denunciando, né? Um pouco de gripe aí, de resfriado, uma garganta inflamada, aquele vento de segunda-feira, aquela caloria que sobreveio a nós na segunda-feira, me pegou de jeito, e ainda estou me recuperando, né, para a glória do Senhor Jesus. E assim nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, pedindo graça e misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Só antes de iniciar, né, parafraseando um pouco daquilo que o Alexandre trouxe agora, né, eu ali me lembrava enquanto ele falava, né, a questão da gente se contentar com aquilo que temos, e me veio a passagem a parábola do jovem rico, e o Senhor, ele trata com o jovem rico da seguinte forma, né, o jovem rico, ele sabia de tudo, ele conhecia da palavra, ele tinha conhecimento da palavra, mas ele não entendia de liberalidade, ele não compreendia acerca de ser liberal. Para ele, no conceito dele, embora ele conhecesse a palavra, ser uma pessoa abençoada estava condicionado a ele ter. Mas abençoado não é quem tem. Abençoado é aquele que é capaz de liberar, é aquele que tem para ofertar. Então você tem posse? Dedique. O segredo da bênção está em você liberar, está em você dedicar a tua oferta. E o Senhor falou, por isso que ele se entristeceu, no final de tudo, né, quando o Senhor fala para ele: bom, Senhor, eu conheço de tudo, conheço da palavra, e tá bom, então você quer me seguir? Vai e venda tudo o que você tem e me segue. Aí a palavra diz o quê? Que ele se entristeceu, né, se entristeceu, se compadeceu e, enfim, não fez o que deveria fazer. O Senhor deu a ele uma oportunidade dele ser alguém, uma pessoa liberal, de ser uma pessoa abençoadora. E é isso, em cada oportunidade que temos de ofertar na casa do Senhor, é exatamente sobre isso, de nós sermos liberais. É isso que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Mas não é isso que eu vim tratar nessa noite. O tema aqui é outro, tá? Estamos numa campanha, né? Qual a campanha que nós estamos toda quinta-feira, meus irmãos? Renovação espiritual, né? E essa renovação espiritual, ela tem, dentre muitos objetivos, dentre muitas causas, ela tem uma em especial. Nessa noite, eu quero tratar com vocês sobre a renovação espiritual. Ela nos conduz à santidade. A santidade, viver uma vida separada ao Senhor. E eu quero tratar com vocês nessa noite, meus amados, para que a gente possa ser bem sucinto e dinâmico naquilo que o Senhor tem colocado para nós. A leitura inicial, ela está no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33 até o 36, o final do capítulo 11 de Romanos. Depois a gente vai seguir no capítulo 12. Nós vamos entender aqui duas vertentes, tá? Então, a primeira leitura vai ser Romanos, verso 33 até o 36. Enquanto você procura aí, deixa eu pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Pai, nessa noite eu quero pedir, Senhor, encarecidamente, que a tua graça, bondade e misericórdia seja sobre a tua igreja. Senhor, eu sou apenas um meio, eu apenas trago a mensagem que o Senhor colocou no coração, mas isso, Senhor, é aplicado, sim, à minha pessoa, mas a cada um dos teus filhos. Então, Senhor, haja com bondade, haja com misericórdia nessa noite, que essa palavra, ela venha fluir na vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Faça, Senhor, morada no coração de cada um nessa noite. Tu sabes e conheces as necessidades de cada um dos teus filhos. Trata com cada um de um modo específico, de um modo especial. É o que eu te peço nesta noite, encarecidamente. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Tu tens a primazia nesta noite. Venha o teu reino sobre cada um, Pai, sobre cada coração.
É o que eu te peço nesta hora, encarecidamente clamo, no nome sagrado e precioso de Jesus. Amém. Vamos lá, Romanos capítulo 11, verso 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e nele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Segura aí. Esses versículos que nós acabamos de ler, ele fala acerca do quê? Grandeza de Deus. Repita comigo: grandeza de Deus. Tem como definir o tamanho do Senhor? Tem como a gente mensurar quem é Deus? Mas atualmente é o que as pessoas mais têm feito. O mundo tem feito isso. O mundo tem dado cara, tem dado uma imagem. O mundo quer estipular um padrão, quer estipular uma regra. Mas o mundo é caído. O mundo é quebrado. Agora preste atenção. Vamos agora para o capítulo seguinte. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 e o versículo 2. Uma passagem muito conhecida. Olha só o que diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A primeira parte, a primeira leitura representa o quê? Grandeza de Deus. Diga, grandeza de Deus. Essa segunda leitura, Romanos capítulo 2, diga assim: consagração. Consagração. Foi para isso que você foi chamado. Para a consagração. Preste atenção. Paulo escreve e ele fala: rogo-vos. Ele está rogando, clamando, pedindo que pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, tá? Esse sacrifício vivo, meus irmãos, ele tem alguns significados, tá? Esse sacrifício vivo, ele se refere ao sacrifício de Cristo. Ele significa que nós não podemos fazer o que o Espírito Santo exige de nós, a menos que a nossa fé, ela seja colocada totalmente e diretamente na pessoa de Jesus Cristo. Esse sacrifício vivo, você só consegue dedicar, se você, de verdade, de todo o teu coração, se você tem a tua fé totalmente direcionada e firmada na pessoa de Jesus Cristo. Isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com aquilo que nós ouvimos aqui por parte do pastor Mesquita no domingo passado, de você saber quem você é em Cristo. E ele segue o sacrifício vivo, o sacrifício santo, tá? E agradável a Deus. E sacrifício santo e agradável, aí é onde entra o quê? O nosso corpo. Por quê? Porque ele é o nosso culto racional, racionalidade, pensamento. Isso tem a ver com aquilo que você consome durante o dia, com aquilo que você pensa, com aquilo que você reflete, aquilo que você vivencia no teu dia a dia, é aquilo que você transpassa aos demais, aquilo que você transmite para as outras pessoas.
Tudo isso tem a ver com o teu culto racional. Ah, Eli, mas tu acha de fato, tu acha que de verdade as pessoas estão preocupadas com o que eu penso, com o que eu falo? Aham. Sim, senhor. Eu tenho algo que, tem um princípio que faz parte da minha vida, e eu falo isso para todo mundo direto e reto, e eu não canso de falar. Falei aqui em outras pregações, falei aqui em outras vezes, e digo hoje de novo. Nós estamos sendo observados dioturnamente, diariamente. Tem pessoas que não falam um A de você, mas ela está te olhando, ela está te observando. Você pode ser um canal de bênção para essa pessoa, como você também pode ser um canal de maldição. Tudo vai depender de como está essa sua racionalidade, esse culto prestado ao Senhor. Porque isso aqui tem a ver com o princípio de você ser renovado, ser uma pessoa renovada espiritualmente, e muito mais do que isso, de viver uma vida em santificação. Essa mente transformada, essa mente renovada, conforme nós lemos, ela tem uma implicação. E sabe qual é a implicação? Vamos pensar aqui num processo de construção, uma edificação, tá? Todo mundo aqui, na sua vida, já passou por um processo de construção. Eu vou falar, a construção literal, construindo uma casa, né? Pode ter sido um quarto, às vezes uma meia água, um quartinho, um quarto cozinha, ou de repente um sobrado, tá? Ou de repente uma casa maior, uma casa mais ampla. Todas as pessoas aqui já passaram por um processo de construção, no mínimo passaram por um processo de reforma, que dá trabalho também, dá custo, né? Todos já passaram por um processo de transformação, por um processo de construção, e isso gera custo, isso gera tempo, isso mexe com a saúde da pessoa, isso causa ansiedade, porque toda obra, ela tem um atraso, né? Às vezes a pessoa compra o material, fica esperando o camarada, a loja entregar, a loja não entrega no prazo, né? Aí o pedreiro que atrasa, falta um dia, né? Se esse pedreiro não for o Alexandre, né, Alexandre? Alexandre não atrasa, né, Alexandre? Entendeu? Aí se o pedreiro não atrasa, aí depois que a casa está pronta, a pessoa vai e compra o móvel lá com o marceneiro demora um tempão para montar aquele móvel, aí já entra o Asley, que está aí também, entendeu? E aí o camarada que tem que ligar o ar-condicionado, tudo é uma demora, mas vai chegar uma hora que tudo vai ficar pronto. Passaram-se os percalços, passaram as dores de cabeça, passou todo um processo dessa construção, desde o início da obra, desde a fundação até o término dela. Foi um processo. Aí agora, falando de processo, eu quero colocar você dentro desse processo. Vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10. Eu quero que você entenda uma coisa. Efésios 2, 10. Olha só o que diz. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras versões, esse versículo vai falar assim, ó, porque somos obras-primas, criadas em Cristo. Meu irmão, uma das coisas que o diabo mais tem feito, desde quando ele passou a ser um perseguidor contumaz da humanidade, sabe o que é? Fazer o quê? É desconstruir a identidade daquele que é do Senhor. A palavra do Senhor, não sou eu quem está falando, é a palavra do Senhor. Nós somos uma obra-prima de Deus. Uma obra-prima, sabe o que é? É uma obra de grande perfeição, é uma obra finalizada, é uma obra terminada. Você, meu irmão, você, minha irmã, talvez você esteja nesse momento passando por um momento de dores, por um momento de luta,
por uma situação de vários porquês e de senões, mas eu digo para você, você é uma obra-prima, uma obra terminada do Senhor, e não há nada que o diabo, ou seja lá quem for na face da terra, possa fazer para desconstruir isso em você, a não ser que você permita com que isso aconteça. Posso ouvir um amém? Você é uma obra-prima, meu irmão. Você é uma obra-prima. Não é uma obra, você não está mais num processo de construção. Você é uma obra-prima terminada. O Senhor, Ele sonhou com você cada detalhe da sua vida. O salmista diz que ainda antes que os nossos ossos se formassem no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia contado cada um dos dias da nossa vida. Mas tem um processo. Na nossa vida, nós passamos por processos. São demolições, são implosões. Só que, na verdade, essas implosões, essas demolições, essas quebras, elas têm um propósito de gerar renovação em nós. Não tem como você transformar um ambiente, não há como você transformar um lugar, não tem como você transformar uma cor de um ambiente. Nossa igreja acabou de ser pintada. Não tem como você fazer um processo sem que caia uma sujeira no chão, sem como exalar um cheiro, um aroma, algo desagradável. Vai precisar passar por esse processo. Eu lembro que quando nós estávamos colocando o piso na igreja, estava no contrapiso, e nós estávamos fazendo culto aqui dentro. Irmã Denise, coitada, sofria com crises assim, avassaladoras, de rinite, e eu também, porque quem sofre com problema respiratório sabe como é que é complicado, né? Ficar no contrapiso só, né? E aí, o crente é pentecostal, tem música, está dançando, está cantando, é criança que corre, né? Aí a fumaça sobe, aí a fumaça já sobe a fumaça do cimento também, e aí o que acontece? Crise, rinite, alergia, tudo que tem direito. Glória a Deus, olha hoje que lindo, está tudo revestido, né? Mas nós tivemos que passar por aquele processo. Nós precisamos passar por aquilo ali, para que houvesse algumas compreensões, para que nós extraíssemos daquele momento algumas lições. Existe um processo, são processos que passam pela limpeza, tá? Pelo preparo do terreno, tá? Esse terreno, meus irmãos, é a nossa alma, preste atenção, tá? Você vai pegando aí, tá? Vamos fazer aqui algumas analogias. A nossa vida em construção, ela tem a ver com o preparo do terreno, a tua alma. Toda obra não tem um projeto? Sim ou não? Tem um projeto. Quando você tem uma condição melhor, você vai lá, chama um engenheiro, o camarada faz uma planta bonita e tal, já reconhecida na prefeitura. Ah, não, mas a maioria, a gente não tem acesso ao engenheiro, então a gente faz aquela plantinha, né? Pega a reguinha, coloca lá, desenha o quarto, a sala, os ambientes de acordo com a metragem do terreno, mas é o seu projeto, é o seu sonho. Isso tem a ver com o quê? Com isso, com seus sonhos. E no final vem o quê? A execução. A execução. Agora é que começa a dor. Porque enquanto você estava no preparo do terreno, enquanto você estava sonhando, arquitetando, planejando, ok. Quando entra na hora de você colocar a mão na massa, vamos começar. Aí vem a obra. Aí nessa hora você precisa de algo chamado renúncia. Você vai renunciar uma série de situações na sua vida, para que aquilo que precisa ser construído em você, seja de fato edificado. Se você não renunciar, não haverá construção, o novo não vem. Você precisará abrir mão. O tempo, você vai precisar entender, administrar seu tempo, administrar o tempo seu, pessoal, familiar, o seu tempo, o seu tempo profissional. Você vai precisar definir muito bem
o seu tempo de dedicação, o seu tempo de consagração, que foi aquilo que nós lemos aqui, conforme nós lemos no capítulo 12. Porque antes de você se consagrar, você precisa entender da grandeza de Deus. Sem você compreender a grandeza do Senhor, você não entende o processo de consagração. E aí o que acontece? Você compromete a tua construção. Então, meu irmão, preste muita atenção nisso. A renúncia, ela está ligada à execução de tudo aquilo que o Senhor precisa e vai fazer na tua vida, mas desde que você renuncie. Isaías capítulo 9, né? No ano em que morreu o rei, aí o que diz Isaías? Né? Eu vi o Senhor. Ele fala que viu o Senhor, mas antes disso ele fala o quê? Eu sou um homem, um pecador, um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu quem ele era. Ele era um profeta, mas ele reconheceu que ele era pequeno, que ele era vil. Né? Ele entendeu a sua pequenez. Sabe por que ele entendeu, meus irmãos? Pode colocar a leitura, meninos, por gentileza. Ele entendeu quem ele era. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, olha só, no ano em que o rei Uzias morreu, é o profeta Isaías que está falando, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Segue o versículo seguinte: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Pode seguir. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Pode seguir. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no fundo do teu coração. Permita com que o Espírito Santo ministre na tua vida. Para que a gente se aproxime do Senhor, meu irmão, tem um preço. Toda vez que você se aproximar do Senhor, não é avivamento que você vai viver. Cada vez que a gente se aproximar do Senhor, a gente vai cada vez mais ver o quão miserável, o quão imundo nós somos, por conta da glória e da santidade dEle. Meu irmão, isso precisa ficar guardado em nossas vidas, precisa estar guardado nos nossos corações, porque cada vez que nós nos aproximarmos mais do Senhor, está aqui, ó, o maior exemplo é esse aqui, ó, Isaías, o profeta messiânico, o homem que profetizou por quase 800 anos antes da vinda de Cristo. Ele fala isso. Quando ele viu, quando ele contemplou a visão que ele teve, fez com que ele falasse isso. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas mesmo assim, ele viu a glória do Senhor. Todas as vezes que nos aproximarmos do Senhor, cada vez mais nós teremos a consciência de quão pecadores, de quão sujos, de quão miseráveis nós somos. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com a renúncia. Renunciarmos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim, ó: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa santidade, viver uma vida santa diante do Senhor, incumbindo-se do modo total e pleno dessa santidade, ela vai fazer com que cada vez mais a gente reconheça que somos pecadores e que necessitamos do Senhor. Nós não mais negociaremos valores, não mais negociaremos princípios. Nós não mais decidiremos o dia que nós queremos estar diante do Senhor ou o dia que nós não queremos estar diante do Senhor. Não, porque todo dia, toda hora, nós desejaremos, nós ficaremos ávidos em estar diante da presença do Senhor.
Isso será algo enlouquecedor, mas para isso, renúncia. Por que que a igreja ela está fria no tempo presente? Porque nós viramos as costas para o Senhor. Nós demos as costas para aquilo que é necessário, para aquilo que é preciso. Nós demos as costas para aquilo que, uma única coisa que nós precisamos, que nós necessitamos, está na presença do Senhor. A igreja ela parou. Quando eu digo a igreja, eu não me refiro apenas à nossa, mas eu digo a todas. A igreja no mundo, ela parou, porque ela passou a negociar princípios, ela passou a negociar valores. Nós deixamos de olhar para aquilo que é preciso, para aquilo que é necessário, para olhar para coisas secundárias, para coisas que não têm valor. Nós passamos a olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Qual foi a ordem que o Senhor havia dado? Saia da cidade. Não olhe para trás. Mas o que fez a mulher de Ló? Sentiu saudade. Ló e as filhas correram para fora da cidade, Sodoma e Gomorra sendo destruída por saraiva de fogo e enxofre. A mulher sentiu saudade daquilo que acontecia naquele lugar. Ela ficou no meio do caminho, se transformou numa estátua de sal. Em nome de Jesus, nós não ficaremos no meio do caminho. Nós não ficaremos no meio do caminho. Ninguém vai ficar para trás, a não ser que você queira. Mas nós não ficaremos no meio do caminho. Em nome de Jesus. Igreja amada, que tipo de construção, que tipo de edificação espiritual, familiar, igreja, trabalho, sua área profissional, seus dons, que tipo de construção nós desejamos para nós? Que tipo de construção, que tipo de arquitetura, de plano que nós almejamos? Olhando para o tempo ao qual nós estamos vivendo como igreja, olhando para as nossas vidas no dia a dia, olhando para o mundo aí fora. Eu ainda hoje eu tenho na mente, né, o fatídico domingo retrasado, acho que foi o retrasado que teve a tragédia no sul, né, da chuva. Acho que foi domingo retrasado, né, ou foi passado? Me ajudem. Domingo retrasado. Domingo retrasado, o sul, as comportas, praticamente aconteceu o dilúvio, as comportas se abriram, era água de cima e de baixo. O Guaíba transbordando, o povo do sul sofrendo as consequências daquela catástrofe. E o Rio de Janeiro, um culto a Baal. Naquela manifestação, naquele festival de um culto completamente voltado a Satanás, onde havia, transmitido ao vivo para todo o Brasil, orgia, imoralidade, sexualidade, ocultismo, satanismo, aberto e velado para todo mundo, criança, quem quisesse ver, estava lá à vontade. Eu cheguei a conversar com os meninos que naquela noite, o diabo chegou e falou, gente, é o seguinte, o diabo deve ter falado para os demônios assim, vamos embora daqui, porque aqui está tão pesado que até para nós está fazendo mal, vamos deixar o pessoal aqui, e vamos para outro canto aí qualquer, e deixa o pessoal aqui, entendeu? Depois quando acabar o show a gente volta, que vai estar mais tranquilo para nós. O diabo deve ter falado isso daí, de tão complicado que estava a situação no Rio de Janeiro, mas enquanto isso, no sul do país, aquela tragédia desbastava o Rio Grande do Sul. E aí, qual é a reflexão que a gente faz? Senhor, que caminho que nós estamos seguindo? Qual é a direção que nós temos dado para nós? Porque entra exatamente de acordo com isso que nós estamos falando aqui. Que tipo de construção que nós estamos trabalhando? O que é que nós temos construído? Nós precisamos ter um desejo profundo pela santidade do Senhor, meus irmãos. Isso é muito, muito, muito necessário. Hebreus capítulo 12, verso 14. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Igreja Batista Peniel de Vicente de Carvalho. Queridos visitantes, irmãos, amigos, sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. As nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas decisões futuras, elas passam diretamente pela capacidade de aprendermos e controlar e gerenciar, sabe o quê? Os nossos pensamentos. O que é que tem tomado o teu pensamento? Por isso que nós começamos, a leitura que nós fazemos aqui acerca da consagração, no capítulo 12 de Romanos, ela fala aqui, né? Apresentar o nosso corpo vivo como um sacrifício santo e agradável, né? Que é o nosso culto racional, e não nos conformemos com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, pensamento. Como é que eu faço ali para viver, para ter um pensamento renovado, um pensamento transformado no Senhor? Filipenses capítulo 4, verso 8 ao 13. Vamos lá, meninos. Filipenses capítulo 4, do versículo 8 até o 13. Olha aí. Por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, pensem em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Segue. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado e se preocuparem comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Amém, até aí. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para a igreja de Filipos o seguinte: concentrem-se naquilo que é necessário, o que é puro, o que é santo, o que é agradável, o que é de boa fama, o que é correto, o que é lícito. O que é que tira você da presença do Senhor? O que é que rouba você da presença do Senhor? O que é que tira de você a capacidade de você estar diante, concentrado, consagrado ao Senhor? É isso que nós precisamos entender para que nós possamos viver uma vida de santidade. Porque a batalha começa. É aqui, é a tua mente. Por isso que o Romanos fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Muitos entendimentos travados, muitos entendimentos, pessoas que acham que sabem, mas não sabem de nada. Alguns que acham que sabem tudo, mas de nada sabem. Pessoas que já perderam a capacidade de perguntar, pessoas que perderam a capacidade de tirar uma dúvida. Às vezes a pessoa ela prefere ficar com a dúvida em nome do ego, mas ela comete o erro porque ela não quer perguntar, ela não tem o desejo de perguntar, não tem o desejo de crescer, fica travada. Por quê? Porque não teve uma mente transformada, não teve uma mente renovada. E aí, meu irmão, eu falo para você que as nossas reflexões, esse pensamento, essa sua capacidade de você pensar, isso vai decidir o teu futuro. E essas decisões, elas passam diretamente pela nossa capacidade de aprender a controlar e gerenciar esses pensamentos. Isso vai influenciar no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, no teu trabalho, no teu relacionamento.
porque é assim que acontece. Se você se vive fechado em um mundo que ninguém absolutamente entra, o homem que é casado, a mulher não sabe o que está acontecendo com o homem, a esposa não compartilha nada com o marido, os filhos não têm acesso aos pais, são incapazes por medo de chegar e de falar com o pai e com a mãe por conta de algo que, de repente, uma reação. E aí o que acontece? Essa menina, ela vai tirar a dúvida lá fora. E lá fora, a dúvida que ela tem vai aumentar. Por quê? Porque vão ensinar coisas que não devem. E aí se quebra um princípio fundamental dentro de uma família, que é o sacerdócio. E o sacerdócio, uma vez destruído, dá trabalho para ser reconstruído. Meu irmão, é muito sério. Tudo isso passa pelo vínculo que nós devemos ter com a santidade. Santidade, meus irmãos. Preste atenção. Charles Spurgeon, uma vez, ele disse assim, ó: a santidade é o lado visível da salvação. A santidade é o lado visível da salvação. Aí você fala assim: poxa, mas tem como saber da salvação? Tem, claro que tem. O que fala lá em Gálatas, capítulo 5, verso 21, 22. Meninos, por gentileza. Gálatas 5, verso 21, 22. Vai no 20, perdão. Ó, 19. Agora eu acerto. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, e o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Frutos do quê? Na verdade, não são frutos, tá? O início da leitura ela vai falar que são obras da carne. E está no plural, ou seja, cada uma delas tem uma peculiaridade, uma particularidade. São pecados distintos. Distintos. Segue. 22. Mas o Espírito produz este fruto. É um único fruto. Um só fruto. E em todos nele, nesse fruto está amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. 7 exemplos. Mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. São 7 exemplos que estão ligados em um só. Isso é o quê? É o fruto do Espírito. Não são frutos, é fruto do Espírito. As obras está no plural. Agora, quando você tem o fruto do Espírito em você, em tudo isso está inserido. Já tudo isso aí está no pacote. Aí você fala: Eli, o que isso tem a ver? O que é que isso aí tem a ver com a santidade? Eu não falei para vocês que a santidade é o lado visível da salvação? Quando você é uma pessoa amável, quando você é uma pessoa mansa, quando você é uma pessoa que tem domínio próprio, as pessoas reconhecem isso em você. E isso daí é visível. Mateus capítulo 7, verso 16, ele vai falar algo que é fundamental para a gente entender isso daí. Mateus 7, 16, meninos. O que está escrito? Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Vocês serão reconhecidos pelos seus frutos. O que nós devemos definir é: quais são os nossos frutos? É o fruto do Espírito ou são as obras da carne?
A escolha está aí. A decisão é sua, a decisão é sua, a decisão é nossa. Toda vez que nós adentramos dessa porta para dentro, nós nos assentamos nessas fileiras, a gente entra aqui quebrado, cansado, como o Rafael, ele trouxe um exemplo dele. A gente vem para cá entristecido muitas das vezes, é conta para pagar, é enfermidade, é o filho que está dando trabalho, é alguém que está machucado, é alguém que está sofrendo na nossa vida, que você conhece, você gostaria de fazer algo por ela, é um aborrecimento, é uma decepção. O mundo lá fora, eles veem a gente como, eles veem esse ambiente aqui como lugar de perfeição, e muitas das vezes nós mesmos, nós achamos que, nós esperamos que a igreja seja um local de perfeição. Não. Aqui é um local de restauração. Aqui é um local de cura. Aqui é um local de gente quebrada, de gente falida mesmo, de gente adoecida, de gente que precisa de restauração, de gente que está ainda no processo da construção. Porque no dia em que nós acharmos que nós estamos prontos, não, eu sou grandão, eu já sei de tudo, eu conheço a Bíblia, eu tenho experiência, eu tenho vivência, o Senhor já me levou às nações, o Senhor já me levou a vários lugares, eu já preguei muito, já falei muito. Não é sobre isso, meu irmão, não é sobre nada disso. O que o Senhor quer de nós, sabe o que é? O que Ele quer é o nosso coração. O Senhor, Ele quer o meu e o teu coração, igreja. O Senhor, Ele quer o meu e o teu coração. O Senhor, Ele quer caminhar conosco como Ele caminhava com Adão na viração do dia. Sabe? É isso que Ele quer. Se você estiver com o Senhor, o ambiente muda. Preste atenção, o ambiente muda. O ambiente, ele muda. No momento em que Adão comete o pecado, foi no Éden. O Éden não era um paraíso? O paraíso se transformou num local de quê? De desgraça para Adão, por conta do pecado. Mas aí a gente vai se lembrar, alguns anos, alguns séculos, alguns milhares de anos depois, Jesus no deserto, ele sendo tentado. O que ele fala de final? Para trás de mim, Satanás. O que importa para você é quem está com você. Você pode estar no paraíso e sendo expulso dele, mas você pode estar no deserto e o Senhor pode estar suprindo você de água, de pão, porque o Senhor ama você, o Senhor tem algo com você, o Senhor tem uma particularidade com você. Não importa a condição que você está vivendo, o que importa é se Deus está com você ou não. Você pode estar passando por um momento de pior dor, no momento de pior solidão, no seu momento mais agudo de dor e de sofrimento, mas se o Senhor está com você, meu irmão, não importa, porque o Espírito Santo, assim como diz aquela palavra, ele virá até você, ele vai suprir a sua necessidade de água, de pão, e vai colocar em você uma veste nova, uma aliança, e vai te chamar de filho, e vai cuidar de você. É isso que o Senhor faz, em nome de Jesus. Se esse aplauso é para o Senhor, pode ser muito mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso que o Senhor faz, meu irmão. O Senhor, Ele muda ambientes. Não importa a dor que você está vivendo agora, não importa. O que o Senhor quer é ter relacionamento contigo, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer o teu coração. Como o Senhor, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua canção. O Senhor te chamando de madrugada, na manhã, nas tardes, quando você tem aquele momentinho ali, você tem aquela meia hora, quando você tem aquele tempinho ali que você sabe, não está fazendo nada. É essa hora que o Senhor quer. Ele está te chamando. Vem, filho, fala comigo. Filha, fala comigo. Eu quero te contar algumas coisas, eu quero te contar alguns segredos. É isso que o Senhor quer, meu irmão. Minha irmã, é isso que o Senhor quer de você. Desperta para isso.
Nós não temos mais tempo a perder, igreja amada. E se de repente, ainda assim, se você ainda achar que você não é capaz de pedir para o Senhor com que Ele tome a tua vida e tome o teu coração, eu quero te trazer aqui uma última leitura. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Salmos capítulo 51, verso 10, 11 e 12. Se você achar que de repente, preste muita atenção. Eli, eu não sou digno. O que eu fiz é algo terrível demais. Eu tenho dúvida se o Senhor Ele vai ouvir a minha oração, dada a minha condição. De repente, aquilo que eu fiz desagradou demais o Senhor. Salmo 51, esse salmo é o salmo de Davi, e ele escreveu esse salmo depois que o profeta Natã repreende ele por conta do pecado que Davi cometeu com Batseba, e ele faz uma oração. Esse salmo é lindo. Olha só o que ele diz. E aí você usa isso para você em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito firme, um espírito reto. Não me expulse, Senhor, da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Em nome de Jesus, meu irmão. Não existe fundo de poço, não existe pecado, não existe miséria, não existe nada, absolutamente nada que você tenha feito, não existe nada que você tenha cometido, não há nada daquilo que você tenha feito, que se você acha que o Senhor Ele não é incapaz de te perdoar, nessa noite, o Senhor Ele limpa os seus pecados. Apenas reconheça que você precisa dEle, reconheça que você precisa de uma restauração, reconheça que você precisa estar com o teu altar restaurado. Reconheça nessa noite que você precisa, para você viver esse processo de renovação na tua vida, você precisa estar em santificação. Meu irmão, não importa, meu irmão, não importa o que você tenha feito, se renda diante do Senhor, mas faça isso hoje, não espere o amanhã, porque amanhã talvez seja tarde demais. Faça isso hoje. Faça isso hoje em nome de Jesus. Não dê mais nenhum dia para que o diabo aponte o dedo na tua cara e diga: tá vendo, bobão? Olha aí, bobona, eu ganhei de você mais uma vez. Não. Pisa hoje na cabeça da serpente, você. Muda o jogo, inverte. Diga para o inimigo que você tem um coração puro, um coração reto diante do Senhor. Se você entendeu essa palavra, eu quero desafiar você aqui, ó, no altar. É no altar. Se você entende que você precisa de cura, que você precisa renovar a tua aliança, renovar a tua mente, que os teus pensamentos estão em todos os lugares.